E ultimamente a gente está vendo vários casos de que a população está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, as pessoas colocadas como suspeitas ou então averiguadas, investigadas da investigação, correm o risco de serem lixadas na rua. Quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que você está investigando, todos são suspeitos. Sim. O ponto é a divulgação. O ponto é a divulgação. Eles divulgarem que o pai dela era um suspeito porque, ele omitiu ligações do dia. Poxa, a filha desapareceu. Imagina que ele não ia ligar diversas vezes pra ela. E no laudo complementar, segundo o que o Marconde falou, ela de fato teve os cabelos raspados. Agora, o caso Vitória, eu vi que você também tá abordando o caso Vitória, cheio de reviravoltas. Poxa, esse caso é complicado, né? Porque a cada momento é uma coisa. Eu tinha ido em um podcast que a gente tava tratando sobre esse caso, foi desligar a câmera, aí saiu a notícia de que ele tinha dado pra trás, né? Da confissão dele, e hoje ele foi indiciado. Então. E como que você começou a cobrir esse caso? Foi logo no início? As pessoas começaram a pedir. Eu não queria muito me envolver, porque eu não gosto de falar de casos que ainda estão acontecendo, sabe? Né? Porque a gente sabe que a linha de investigação é assim mesmo, né, Gi? Sim. São várias e várias vertentes e aí eles vão seguindo e vendo. Só que eu acho que, tipo, foi muito divulgado, né? Esse caso foi muito Não devia divulgado. ter sido tão divulgado assim. Porque aí dava a sensação de perdido, né? Então, a investigação é normal ela abrir diversas linhas e depois eles vão averiguando todas, vai investigando todas e vai afunilando. vai afunilando para que tenha mais sentido, né? A diferença desse caso é que o trabalho da polícia não foi tão sigiloso quanto deveria, Exatamente. Né? Muita informação vazando para mídia e aí com vários nomes de pessoas averiguadas. Eu tô te ficando? Não, não tá não. Averiguadas e suspeitas sendo lançadas na mídia e ultimamente a gente tá vendo vários casos de que a população está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, as pessoas colocadas como suspeitas ou então averiguadas, investigadas da investigação, correm o risco de serem lixadas na rua, por acreditarem que, de fato, elas estão envolvidas no crime. Como, por exemplo, o Gustavo Vinícius foi colocado como suspeito e tudo levava a crer, pelo que estava saindo na mídia, que ele tinha alguma coisa a ver. Uhum. Hoje o menino foi tirado, né? Mas o próprio pai dela, né? O pai dela, em um momento... Não, eu entendo que, de fato, quando você não sabe exatamente o que tá acontecendo, o que você tá investigando, todos são suspeitos. Sim. O ponto é a divulgação. O ponto é a divulgação. Eles divulgarem que o pai dela era um suspeito porque... ele omitiu ligações do dia. Poxa, a filha desapareceu. Imagina que ele não ia ligar diversas vezes pra ela. Então, e ele nem prestou um depoimento oficial, né? Não tinha, ele estava apenas conversando com os investigadores. Ajudando, né? Tentando ajudar na solução do caso, da própria filha dele. E aí, ele foi colocado como averiguado. É o que eu falei em alguns podcasts que eu fui. Em casos que o corpo é encontrado e se mostra um crime passional, né? Em um primeiro momento, claro, porque se você não tem o criminoso, você não tem a motivação, porque a motivação está dentro do criminoso, então a gente não tem certeza, né? Mas assim, aparentemente tudo levava a crer que era um crime passional, motivado por vingança, até pela forma que ela foi encontrada, com sinais de tortura e etc. Mas em um caso desse, pessoas próximas são investigadas, a própria família, ex-namorados, desafetos. Por quê? Porque quem vai ter motivos para se vingar, para ter raiva, para ter alguma coisa, são pessoas próximas. Não é um crime, por exemplo, assalto seguido de morte. Não é um caso desse. E um caso que você vê que tem tortura, a não ser que a pessoa caiu na mão de um serial killer, algo do tipo. Pode ser também, né? Mas em um primeiro momento parecia realmente um crime passional, né? E com isso, o pai dela foi averiguado, a família foi averiguada, os ex-namorados, os dois Gustavos, etc. E até por isso que eles entraram em um primeiro momento na lista de suspeitos. O grande problema é o que você falou. Ser amplamente divulgado, falando que eles estão foragidos. Foi falado que dois suspeitos estavam foragidos. Isso nunca aconteceu. Isso é muito complicado, porque entra naquilo que você disse também, né? Da população querendo fazer justiça com as próprias mãos. Sim. E aí solta uma nota dessa. Porque acho que o pai dela soltaram, sei lá,
10 horas da manhã que ele era suspeito. 10h15 tiraram que ele era suspeito. Não? Foi mais ou menos isso, foi né? mais ou menos isso. Até o Cabrini falou pra ele, no Domingo Espetacular. Ele falou, ele tava entrevistando o pai da Vitória e ele falou, ó, você acabou de ser colocado na lista de suspeitos e tal. Aí o advogado dele, eu tô indo agora na delegacia ver o que tá acontecendo. No final, ele tinha sido colocado, na verdade, como um averiguado, né? Ele tinha sido colocado como averiguado. Mas olha o perigo, né, do que foi divulgado, de como foi divulgado, né? Sim. E você ainda tá abordando no Instagram o caso Vitória? Eu agora tô esperando um pouquinho mais, porque são muitas controvérsias, né? Da última vez que eu tinha visto, tinham tirado os sinais de tortura, falou que não era mais, né? O laudo tinha constatado que não tinha mais sinais de tortura, que ela não tinha sido encontrada com a cabeça raspada, na verdade tinha sido descolado o couro cabeludo por conta da decomposição. Na verdade, no laudo não ficou claro, né? Falou ausência de cabelo, mas não falou o motivo pela ausência de cabelo. E isso fez gerar várias interpretações. Acabou indo pra mídia de outra forma, né? Exato, mas eu fiz uma entrevista semana passada com o Marconde Marques, que ele quem levou esse caso pra mídia em um primeiro momento. Ele foi um dos primeiros ali a entrar em contato com a família e tentar ajudar ali no esclarecimento dos fatos, como um jornalista investigativo que ele é. E no laudo complementar, segundo o que o Marconde falou, ela de fato teve os cabelos raspados. Então, aí o que foi divulgado de novo depois pela coletiva de imprensa é de que não teve, né? De que não tinha sinais de tortura, de que... Porque não faz muito sentido o que o Michael tinha dito, né? Que matou ela dentro do carro, né? A confissão dele é que de uma vez só, que... Tá tudo muito esquisito. Então, eu preferi dar uma esperada pra gente realmente ter uma conclusão do que tá acontecendo. Porque a cada momento você vai colocando uma coisa e aí ela já caiu por terra, né? Já não era mais aquilo que você tinha dito. Sim, o tempo inteiro. Esse caso ficou bem, acho que vai ficar marcado por causa dessa divulgação incorreta de informações. Isso me lembrou até o caso da Eloá. O caso da Eloá também foi que assim? Teve... que até a Sônia Abrão entrou ao vivo pra falar com... Ah, sim, foi bem... Com o Lindenberg, você lembra? Midiático, eu lembro disso, eu lembro. Me remeteu muito a isso, porque a perícia, enquanto tava lá trabalhando, tinha um drone cercando eles pra divulgar o que estava sendo ali trabalhado em tempo real. Eu achei isso muito absurdo. Eu lembro desse caso. Esse caso foi bem, bem bizarro, porque ficava todo mundo ali na frente do prédio, aí a Sônia Abrão entrou pra falar com um criminoso, atrapalhando a polícia nas negociações. Foi muito absurdo. E aí me remeteu direto a isso, porque é o que tá acontecendo com o da Vitória também, né? Que nem que eu acabei de falar, né? Da perícia lá trabalhando e o drone sobrevoando pra divulgar informações em tempo real, tipo. Não, os repórteres, eles acompanharam, eles ficaram na cara do carro, assim, que tava sendo averiguado. O carro, ele tava passando por uma perícia, né? Em um primeiro momento, a gente não sabia se aquele carro era a cena de um crime, até por isso que ele estava sendo periciado, porque existia essa suspeita. Os repórteres estavam todos em volta. Aí um dos repórteres falou assim, eu vi um fio de cabelo aqui, mas esse não é da Vitória, porque ele é loiro e encaracolado. Eu falei, gente, o repórter participou da perícia? Tinha que ter isolado a área, né? Minimamente. Não deveria ter deixado câmeras, repórteres entrar. E esse é um trabalho, querendo ou não, porque assim, a mídia, ela faz um trabalho sensacionalista, a maioria das vezes faz. Divulga informação sem averiguar, alguns portais divulgam, mas não todos. E quem faz o trabalho de manter a investigação em sigilo e isolar a cena de crime não é o repórter. É a polícia. Isso é o trabalho da perícia e da polícia. Isolar a área, garantir a preservação das provas. A investigação ela não vai contar com a noção e a boa vontade de ninguém. Até porque ali também o outro lado está trabalhando, né? Exatamente. Então, assim, quem tem que isolar a área é a polícia. Não isolaram. O carro estava dentro da garagem da delegacia. Poderia ter isolado a área? Poderia. Não isolaram. Eles deixaram a perícia acontecer em tempo real, ao vivo, na televisão. Agora, por que isso foi feito? Porque a todo momento precisava de uma coletiva de imprensa para divulgar uma informação que eles também não tinham nem certeza de que estava rolando, sabe? Exatamente. Eu acho que esse foi o maior problema. Não foi a questão das linhas investigativas estarem ligadas.
uma hora é um suspeito, outra hora é outro suspeito, porque isso é normal. Sim. É assim que acontece. Exatamente. O que não é normal foi essa divulgação aí completamente cabida, né? Sim, muita informação desencontrada. R$160 mil. Sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados ou até melhores se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas.